Senhoras e senhores, conforme combinado, 7 em 7 dias, aos sábados, aqui estamos nós, novamente, para falar sobre as peripécias de ser um pré-candidato à presidência da República. Coisa fantástica. E eu tenho recebido sugestões, incentivos, outros não, nem tanto, em relação a essa peripécia fantástica, que acho que deveria ser uma coisa obrigatória. Todo cidadão acima de certa idade tinha que se candidatar um dia à presidência da República. E aí ele ia começar a pensar nos problemas desse país, nas soluções, e aí ele ia fazer uma pergunta incrível. Rapaz, que país é esse que nós estamos vivendo? Eu achei essa vertente dessa experiência fantástica. Você começa a descobrir coisas que você nunca havia pensado antes, ou não havia vivenciado antes, né? E que você aí começa a tomar conhecimento que existe, vamos dizer assim, gentilmente, um mundo paralelo, um mundo do absurdo, o mundo do incrível, do fantástico e do extraordinário. E esse mundo contém determinadas peculiaridades que, se você contar, ninguém acredita. Vou falar uma coisa engraçadinha. Tem um amigo americano que estava aqui há 2 anos no Brasil. A volta e meia a gente se encontrava e ele um dia falou para mim, contente: eu admiro o povo brasileiro tremendamente. Eu até levei um susto, né? Porque um gringo dizer uma coisa dessas é até surreal. Eu descobri que o brasileiro, ele usa o guardanapo para comer cachorro quente. Falei, caramba. Não, porque nos Estados Unidos a gente pega na mãozona mesmo. Na Inglaterra os caras colocam a batata frita no jornal do dia até, que já é uma homenagem. Mas no Brasil não, o pessoal é muito limpinho. Ele coloca um guardanapo para comer, tudo que ele bota guardanapo. Falei, pois é, gringo, quer dizer que depois de 2 anos tu descobriu essa grande qualidade dos brasileiros. Mas eu acho mesmo que a maior qualidade dos brasileiros é a alegria que ele tem em relação ao fato de ser atropelado por um ônibus a 100 por hora e rir muito. Foi muito engraçado aquela derrapagem do motorista, só avançou 3 sinais, mas o cara foi muito legal, e o cara ri. Vamos tomar uma cervejinha para comemorar o atropelamento. É um povo fantástico. Mas na realidade, no pau da goiaba, nós vivemos um tempo de intempéries, um tempo de profundo desrespeito ao cidadão, e que ninguém se dá conta disso, que é outra vertente incrível. Eu acredito que se nós fôssemos um país sério e De Gaulle não tivesse existido, a gente já tinha feito uma loucura por aí, porque do jeito que as coisas estão, não tem cabimento, não tem lógica. É um mundo muito louco. E o que é pior, os nossos governantes, nosso legislativo, nosso judiciário, não tem noção nenhuma do que está acontecendo. O cara está pensando só nele. Quanto eu posso ganhar de subsídios? Eu quero o auxílio terno, o auxílio escova de dentes, eu quero isso. Agora, tem coisas... Eu vou comentar aqui, en passant, porque acredito eu que, se você quer governar um país, isso tem que ser feito com alegria. Mas uma alegria saudável. Esse pessoal da esquerda, eles são muito... eu tenho dificuldade de definir bem as palavras quando eu falo da esquerda, dos comunistas, né? E aí também ocorrem algumas coisas que me dão conta, muito interessantes. Ora, se o cara é comunista e acha que aquele regime onde pode matar todo mundo, que ele não tem direito a nada, que ele pode ser sequestrado e morto porque falou mal do governo, por que eles não vão para um país desse? Porque os comunistas nossos só querem saber de Paris, Londres, Atlanta, Miami, mas não quer ir para um lugarzinho comunista. Agora chega em Cuba e pergunta para eles quantos partidos de direita tem em Cuba. Aqui nós temos 30 partidos de esquerda. Tem até aqui, é tão engraçado que inventaram uma coisa de centrão. Estou aprendendo essas coisas. Centrão. Centrão não é nem direita, nem esquerda. Quer dizer, é esquerda quando convém e é direita quando convém. Imagina que centro legal, né? Aí eu perguntei para um amigo meu
que mora em Brasília, num apartamento funcional, ganha auxílio moradia violento, mas mora num... Aí o cara, falei, mas vem cá, e o tal do Centrão? Ele falou, não, isso aqui é assim mesmo, porque a gente, o equilíbrio está no meio. Falei, o último cara que fez isso caiu de um prédio de 10 andares e morreu. Ah, não, mas isso aí acontece, mas aqui não, porque nós temos as emendas, então se o cara cair do 10º andar, nós vamos emendar ele, vai ficar tudo bem. Esse é o nosso Brasil. Estão pensando que eu estou brincando, né? Que estou de gozação, que está levando numa boa. Vocês acreditam que a semana teve a promulgação de um decreto-lei? Um decreto-lei que foi muito bem elaborado, primeiro porque ele foi pela presidenta Dilma. A Dilma foi tão fantástica, não vou falar que ela quis guardar em garrafinhas de Coca-Cola o vento para o oportuno uso. Não, mas ela inventou é sério isso, é verdade, confiram. Então fizeram um acordo que envolve o Mercosul com o Estado palestino. Não, legal, né? Coisa de diplomacia pesada. Vamos fazer um acordo, troca de mercadoria, dinheiro para cá, dinheiro para lá. Aí eu, que não sou muito inteligente, fiquei pensando assim, caramba, não existe Estado palestino ainda. Até seria bom se nossos irmãos palestinos tivessem um Estado, né? Mas aí eu me lembrei, mas o Estado palestino hoje está mais ou menos concentrado na faixa de Gaza. E a faixa de Gaza, se eu não me engano, é território do Hamas, aquele que costuma invadir as casas do vizinho dele, matar as criancinhas, jogar pela janela, pisar nele, matar as mulheres grávidas. Aquele pessoal que costuma trucidar o vizinho quando está dormindo e vendo televisão. O Hamas, palestinos, são pessoas assim, pipocadas mesmo, coisa séria. Mas só como o governo do Brasil fez um acordo com o Hamas, de transferência de tecnologia, de mercadoria, de grana, tudo, para ajudar aqueles pessoal lá da faixa de Gaza. Aí eu fico pensando, caramba, será que esse negócio é bom para nossa querida pátria, salve, salve? Mas isso entra naquele rol dos absurdos que nós convivemos diariamente e que são insuportáveis. Um país sério não pode fazer uma coisa dessa. Estão fazendo o que é pior, ninguém diz nada. Foi promulgado essa coisa que demorou algum tempo de comissão por comissão, porque na Câmara não é comissão, é comissão. De comissão de um lado para o outro, e até ser realmente está valendo a partir de dia 10 agora, sei lá. Então, meus amigos, e cada dia que passa, eu recebi uma informação sobre a questão de segurança pública. Esse é um tema. Uma pessoa importante perguntou para mim assim, você que acha que entende alguma coisa, porque todo mundo que não concorda com as bobagens que eles falam e fazem é aquele que acha, é o achismo, não quer saber se o cara sabe ou não. Tá bem, humildemente eu falei, eu acho, tá bem, desculpe, eu acho. Qual você acha que é o problema da segurança pública? Primeiro, eu acho que alguma coisa está errada no conceito. Porque nós estamos falando de uma coisa que não existe. Como não existe? Segurança pública. O que nós temos em profusão, em grande quantidade, é insegurança pública. Esse é o grande tchan do processo. Eles estão falando das coisas erradas. Já começando, devia ser Ministério da Insegurança Pública. Porque a segurança não tem nenhuma. Sai na rua à noite para tu ver só. Dá um mole para você bobear com teu... Aí eu li um decreto que o ministro da Segurança Pública, o Lei da Vodka, uma pessoa com nome parecido, ele disse o seguinte, a nossa grande preocupação é o roubo dos celulares. Aí nesse momento eu caí duro. Estamos fazendo um projeto de lei para dobrar as penas do pessoal ladrão de celular. Isso é um absurdo. Aí, humildemente, como sempre, eu cocei a cabeça, falei assim, caramba, não seria interessante dobrar as penas dos policiais corruptos envolvidos em crime? Que na hora que você entrega para o cara uma farda, uma arma, entrega a ele um poder de polícia, ele usa isso contra a sociedade para matar, assassinar, violentar, roubar a sociedade, ele tem que ser punido duplamente. Então, o que seria uma pena de 4 anos para um ladrão comum, teria que ser de 8 para um ladrão policial.
Mas ninguém quer isso, ninguém pensa nisso. Aí o careta que eu falei isso falou assim, isto é um absurdo. Eu falei, mas meu amigo, parece que você não conhece nada do mundo. Os militares esses que hoje em dia só tem 27% de aprovação da população, né, o último lugar de todas as forças armadas, considerando polícia armada, é o último lugar hoje. Eu vi o ranking hoje, o último lugar, Brasil, Força Armada, 27% de aprovação, 72% de desaprovação e 1% não soube ou não quis responder. Bom, aí os militares voluntariamente, em prol de oferecer o seu corpinho ao sacrifício da pátria como juramento, já são de cara, no primeiro dia, sujeito a 2 códigos penais, o civil e o militar. O civil, enquanto ele está no quartel, ou passando por perto em área militar, ou sob ação militar. E o civil, no sábado e domingo, quando ele tem uma folga, se ele fizer qualquer extrapolia, ele é enquadrado em crime civil ou em crime militar. Ora, se esse cara tem penalidade sobre os 2 pontos de vista, por que a gente não pode dobrar a pena dos policiais incorretos? Outra coisa fantástica, fizeram 2 estatutos maravilhosos, sorrindo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é a coisa mais sem vergonha que eu vi até hoje. Você monta uma ação e coloca lá, artigo 10.141, Estatuto do Idoso, prioridade. O juiz, o pessoal do cartório, ninguém dá a mínima bola para aquilo. Você não tem prioridade nenhuma, tu espera 10 meses para movimentar o seu processo. É por isso que tantos idosos morrem antes. Porque o cara não mexe em nada. Vai numa fila de idoso no supermercado. Outro dia eu fui. Aí entrei na fila do idoso, claro. Aí tinha uma senhora dos seus 33 anos, mal encarada, me viu indo para a fila, correu, entrou na minha frente, na fila do idoso. Aí eu tô vendo, olhando para a mulher. Falei, caramba, essa cara não vai fazer isso. Ela não pode ser tão sem vergonha assim. Mas era bem sem vergonha. Entrou na frente, botou as coisas em cima da bancadinha dela, tudo com cara feia. Eu falei, a caixa não vai bloquear, vai mandar ela voltar e sair. Está escrito um papel enorme, preferencial. A caixa atendeu. Normalmente. E aí eu falei com a caixa, escuta, querida, eu sei que você deve ser cega, míope, ou algum problema. Por que você atendeu uma mulher que não está enquadrada aqui no requisito, não está grávida, não tem nada e não é idosa, e você atendeu? Não, mas aqui falou que é preferencial. E ela preferiu. Eu falei, ela preferiu. Tá certo. Tá bom. Não vou discutir com uma pessoa que tem uma resposta nele. Mas isso é o Brasil de hoje. E o que é pior, que não acontece nada. Nada. Agora, pega a caixa de 15 volumes do supermercado, coloca 16. A mulher do caixa vai rosnar para você. Vai dizer que não te atende. Volta da fila, safado. Mas você, meu silêncio, ela é o império da lei e da ordem. No caixa ao lado, o desrespeito é total porque você é idoso. Tenta conseguir uma passagem de avião, trem, ônibus, lotação, Uber, qualquer coisa para idosos. Caramba, cansei de entrar no ônibus, vem cá, queria a gratuidade do idoso. Primeiro, a coisa é tão ridícula que você pode ter 150 anos, está de bengala, andando acabado, o cara quer que você tenha um papel dizendo que você é idoso. A identidade não serve? Não, se você não tiver o papel de idoso, você não é idoso. Ah, tá bem. Quer dizer, essa burocracia instalada totalmente sem sentido, totalmente absurda, não é uma questão de você olhar e ver se é idoso ou não. Tá bem, tem dúvida? Pede identidade, que é uma coisa natural. Menor de 18 anos não pode beber, você não vai ter um papel nas costas dizendo você não tem 18 anos, mostra a identidade. Mas não. Então, tudo que diz respeito ao idoso nesse país é desrespeitado. Em compensação, crianças e adolescentes é maravilhoso. Ah, coitadinho, matou somente 2 hoje, está com produção baixa. Roubou 3, chutou a velhinha. Ah, não bota na ficha nele, porque ele tem um
futuro brilhante pela frente. Até os 18 anos apaga tudo que esse cara fez. Ora, o nível de uso de menor para prática de crimes se alastrou. O cara nem se incomoda mais, manda o cara fazer qualquer coisa que não vai dar nada. Aí alguém diz assim, segurança pública é o roubo de celular. Caramba, se você vai você comete um crime menor, ou como o cara das 30 quilos de cocaína, o juiz falou, não, 30 quilos não é muito não, solta ele, vai para casa, depois a gente resolve, vamos fazer julgamento em casa. A própria justiça passa a mão por cima. Naturalmente, não vou querer pichar. Batom é arma perigosa, mas cocaína, droga, arma, assassinato, isso aí é mole. Esse é o país que eu digo para vocês, que quando você entra num processo desse, você começa a ver, tem tanta coisa absurda, tanta coisa errada, tanta coisa por fazer, que você fica estimulado. Temos que entrar nisso aí para poder dar um brilho nesse sapato aí, porque ele está muito encardido. E está encardido. Estamos vivendo num país com leis e comportamentos e atitudes dos governantes, prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente, ministro, todos encardidos. Não sei se salvou alguém pensando bem, mas está bem, sempre salva, tem sempre uma boa alma perdida no meio disso. Naturalmente, essa boa alma, se abrir a boca está ferrado. Mas é incrível. Tudo é mal feito, tudo é desconsiderado, tudo é sem solução e o que é pior, sem projeção de perspectiva de melhoria. Esse é o grande problema. É o grande problema. Não há perspectiva, porque ninguém está preocupado em fazer nada. E quem quer fazer também tem muito pouca chance de ter o poder necessário para fazer isso. Vamos fazer de conta que eu realmente tenho uma possibilidade. Caramba, as pessoas que me veem, divulgam, espalham para todo mundo, fazem me tornar conhecido, transmitem as minhas ideias, e todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que não sou de papo furado, não prometo nada. Já falei no primeiro dia aqui, sem promessa. Sem promessa, não vou prometer nada. Aprendi com o Leonel Brizola, falou comigo pessoalmente. Não bate barbaridade! Em uma eleição eu prometo água e dou-lhe uma torneira, mas não dou duas, que a outra eu vou dar na próxima eleição. Bate! Isso aí são os políticos antigos, hoje em dia não. Eles prometem dar 3 agora e não dão nenhuma. Mudou um pouco, mas não sei se melhorou. De qualquer maneira, nós temos que tomar uma solução, porque do jeito que está, nós estamos construindo uma nação, povo mais triste, muito triste. Eu entrei no estudo do nióbio brasileiro e descobri que o Brasil tem 97% das reservas. Exporta 15% ao ano, recebe o dinheiro correspondente a 3%. Cadê os outros 12% do nosso nióbio, que o dinheiro não entra nas contas públicas? Não, devo estar falando bobagem. Mas que eu olhei nos papéis, não estou não. Não estou não. E assim, nós, o povo e a nação mais abençoada do mundo, estamos sempre na pobreza, sempre roubados, sempre achincalhados, sempre desrespeitados, e que viva o samba, viva a cerveja, viva o Flamengo, viva o sol, viva o mar, e nós não vamos sair disso. O que é triste é que todo mundo num país como esse tinha obrigação de ser rico, feliz e com oportunidades. E nós estamos fazendo tudo errado. Tudo errado. Se criou uma indústria fantástica, 25 milhões de pessoas assistidas com benefício social. 25 milhões. 25 milhões. Caramba, é 10% da população. E isso é crescente. Qual é o orçamento que aguenta uma coisa dessa? Com um detalhe, se você fizer, que é uma coisa que eu vou criar no meu tempo, vai ser assim, inspetor geral. Meu filho, você trabalha, você ganha 5 mil por mês, como é que você é um beneficiário da Bolsa Família?
Ah, não, porque aí a minha mulher não trabalha. Aí ela ganha, aí tem filho, dão para o filho. E aí, como é que nós estamos? Não há zelo, não há cuidado, não há atitude, não há responsabilidade. Todo mundo, cada um pensa por si, quer aproveitar, tirar as benesses como se fosse uma grande, imensa teta. Todo mundo quer dar uma mordidinha. Não estou falando naqueles gulosos que tem no governo, não, que não quer dar uma mordidinha, não, quer dar logo uma mordidona. E assim esse país vai se arrastando por aí. Meus amigos, a coisa é complicada, está feia, e se não tomarmos uma providência, não vai melhorar. E a tendência vai ser piorar. Hoje eu estava lendo no jornal, aliás, existe o jornal ainda. Eu até fiz um jornal chamado O Piolho. É um jornal feito para você coçar a cabeça. O que a gente conta ali, só coçando a cabeça mesmo. Então, o nível de perspectiva da economia para 2027 é caótico. Caótico. Nada tem solução. Nada vai ser resolvido. O INSS vai falir, o pagamento de todo mundo vai falir, vai virar o caos. Mantida a política do Lula. A política do Lula é maravilhosa. Lula é maravilhoso. Sem brincadeira, eu tenho uma profunda admiração pelo Lula. Um cara que consegue, em 2 anos de governo, arrebentar todo o governo, destruir tudo que foi feito em 4, não é um cara comum, não é um cara qualquer. Tem que ser um Lula. Arrebentar mesmo, botar a zero, terra arrasada. Esse é o cara. Aliás, até disse que foi o Obama que falou isso. Você é o cara, negão, você destruiu tudo mesmo. Então, e está acontecendo isso. Está acontecendo isso. E sem perspectiva nenhuma. O que é pior, temos milhares de pessoas capazes, corretas, inteligentes, probas, com vontade, e que não tem chance nenhuma de chegar no poder. Porque o pessoal que está no poder, deputado, senador, presidente, vice-presidente, ministro, é tudo tão enclausurado, tão fechado, e é uma teia. Um parente de um está na área, faz isso, está contratado para aquilo. Em tudo que é ramo, em todos os estados e municípios, a ramificação dessa estrutura de permanência é impressionante. É impressionante. E é tudo armado em 2 sentidos, com arma e com estrutura. É uma coisa de meter medo. E tem mais, não jogam a brinca não, jogam para valer, porque ninguém quer perder as benesses que tem. Ah, fulano de tal é parente de Beltrano, está com um salário de 40 mil, um saláriozinho, o outro está com isso, o outro está com aquilo. E se dividimos, se pagando, se metendo pau no dinheiro, porque a conta pública é igualzinha à conta nossa. Só que o governo tem uma coisa que nós não temos. Eu não posso chegar para o meu patrão e dizer assim, eu quero mais 1.000 para gastar mais. Ele não vai me dar, vai me despedir, vai me dar um tapa na cara. Mas o governo não, dá tapa na cara do contribuinte, todo dia aumenta o imposto. E você paga, porque senão o cara vai mandar a polícia, vai mandar o cachorro te morder, vai fazer o diabo na tua vida. A coisa é tão sem vergonha que vocês não têm ideia do nível de corrupção, o nível de desatenção, o nível de esbórnia que o governo faz com o dinheiro público desde 85, impunemente. Impunemente. Nada rola. O TCU já falou 10 vezes. O tal do Lula já deu pedalada fiscal, já fez, não acontece nada. Continua pedalando, vai ser um maratonista. E está tudo no mesmo, e nada se resolve, nada vai para frente, e cai, estamos nós. Estamos nós. Aí tem aquelas 2 opções básicas, rir ou chorar. Vários tipos de riso, o riso nervoso, o riso da raiva, o riso da impunidade, o riso da falta de força de fazer, o riso do nervosismo, né? Tem vários tipos de riso, meio perigosos, mas eles existem. E nós estamos vivenciando exatamente essa situação. Fazer o que, meu povo? Eu acho, salvo o melhor juízo, que cada um consciente, olha que tem consciente, eu acho que todo aquele pessoal
que teve lá em São Paulo com Bolsonaro, que teve no Rio com Bolsonaro, é consciente, senão não estaria lá. Ninguém sai de casa domingo para bater palma para meia dúzia de cara em cima de um caminhão de som falando o que quiser falar. Umas coisas boas, outras nem tanto, mas estão lá. E o pessoal está lá embaixo. Uma das coisas mais cruéis que nós estamos vivendo, que a esquerda tratou de fazer, foi a segregação racial. Hitler, com toda a crueldade, com todo o poderio, não conseguiu arranjar uma raça pura, porque não existe raça pura. Perdeu tempo, dinheiro, se tornou um bobalhão, porque não existe raça pura. Quanto mais nós. Antigamente branco era branco azedo, preto era negão. Hoje em dia falou isso e virou injúria racial. Injúria racial. Antigamente, você pegava uma criança na rua, você podia transmitir afeto, que é um sentimento do coração de cada um, particularmente das mulheres. Hoje em dia, se você fizer isso, está com risco de ser apontado e acusado por um idiota na esquina como pedófilo. Ah, ele olhou para aquela criancinha torto. Quer dizer, amor virou coisa torta. Sentimento virou coisa torta. Claro que pedofilia é crime bárbaro. O cara devia estar naquelas penas, por exemplo, que eu acharia bom para um pessoal desse tipo e que infelizmente não tem na nossa lei penal. Mas seria ideal para um cara que tem uma distorção de comportamento dessa maneira. Mas você negar o sentimento por uma criança bonita, simpática, alegre, risonha ou engraçadinha, ser arriscado a ser chamado, você não chega nem perto mais, você não fala. Os idiotas estão indo tão longe que até uma relação de homem e mulher, que hoje em dia está virando coisa rara, você pode ser acusado de assédio. Olhou, fez, pegou. Teve uma pessoa agora que está processando não sei quem, porque ele teve olhares... Como é que você define um olhar? O cara não botou nem a mão nela, não fez nada, definiu um olhar. Então você não pode olhar para um corpo bonito, mas porque pode ser um assédio visual, deve ter uma coisa qualquer idiota desse tipo. Nós estamos vivendo o constrangimento de se interiorizar, não só dentro do espírito, como dentro da casa. Porque qualquer situação que você se meta assim, você está com um problema na mão. De toda a natureza. Caramba, isso não é vida de um povo. Ninguém é feliz com isso. Nós somos sujeitos a erros, todos nós erramos. Mas não sendo crime, é só erro. Você xinga... Ninguém pode ser obrigado a gostar disso ou gostar daquilo. Então, fazendo isso, você tem que gostar do que você não gosta. Se você disser que não gosta, você é homo qualquer coisa. Está complicado. E nós temos que acabar com isso. E nós temos que voltar a ser um país... Tem até as músicas antigas que falavam um país tropical, né? Bonito por natureza, que todo mundo era feliz. Eu me lembro exatamente dessa época onde eu fui extremamente feliz. Hoje em dia eu não sou mais. Hoje em dia eu sou somente um observador da insanidade imposta basicamente pelo pessoal da esquerda. Eu não sou nenhum fanático, a esquerda é tudo bandido, não. Eu respeito a posição de cada um. Por exemplo, vou dizer como. Uma das várias perguntas que eu recebi da última live foi assim: se o senhor for presidente, como é que o senhor vai tratar o caso dos índios? Uma pergunta legal, né? Muito fácil. As tribos que desejarem manter as suas tradições, as suas culturas, vão ter um terreno suficiente para sua caça, sua pesca e sua agricultura. Vou ajudar com o quê? Fora da aldeia, pertinho, vou ter um posto de saúde, vou ter o que eles precisarem em apoio, desde que eles mantenham nada de usar sutiã, nada de andar de calça jeans, nada de usar de tênis, nada de celular no bolso. É a vida primitiva que a tribo resolveu ter, que não é para fazer festa para turista ver, nem dança para turista. O cara vai fazer uma opção de vida. Eu quero viver como a minha tribo viveu 1000 anos. Maravilha. Todo o apoio para esse cara. Agora,
Ah, não quero mais. Então assina aqui, agora eu sou cidadão brasileiro sem vínculo tradicionalista com a minha estrutura básica social. Aí o cara vai ter tudo que os outros têm. Por que eu tenho que ter cota? Meu maior amigo é negro, mais inteligente do que eu, mais esperto do que eu, ralou tanto quanto eu. Se eu for contar o que eu ralei na vida, caramba, eu estaria todas as cotas do mundo, eu estaria dentro delas. Nunca tive escola particular, nunca tive nada, não comi uma vez por dia, porque meu pai não podia dar comida pra gente, porque o que o governo pagava para ele não era suficiente. Também é culpa dele, tinha 10 filhos, fica difícil o governo pagar comida para 10, mas tem comida para 25 milhões. É interessante, até um país tão engraçado, né? Meu pai passamos muito aperto de tudo. Eu era campeão especialista em colocar... Olha só, aprendi muito. Antigamente o papelão até era bom, o papelão era encerado, ele era prova d'água, de caixas, né? Então eu catava o papelão, botava... Quando meu sapato pegava a segunda meia sola, não podia pegar mais, eu botava o papelão como palmilha. Sabe que não entrava água? Era muito legal, durava, papai adorava papelão. Mas naquela época, hoje em dia você tem 650 reais, 750 reais por mês, na mão de todo mundo, não precisa mais de papelão. Mas isso não impediu que eu fosse trabalhar. Ah, a criança não pode trabalhar. Ah, aos 15 anos eu estava entregando jornal para o Jornal do Brasil. Avenida Brasil 500, para quem não sabe é o endereço. E o meu horário é um horário bom, meia-noite às 6, que eu fazia distribuição pelas bancas, para poder comprar pasta de dente, sabonete, aspirina e material escolar que eu pegava, o que sobrava dos companheiros que passavam para o ano seguinte, mas isso você se fazia. Nós temos que criar um estado da meritocracia, você vai ser o que você quiser e lutar por que você quiser, como todo mundo. Não tem ninguém diferente de ninguém. A grande regra desse meu ponto de vista é que eu respeito todos, cada um com a sua defesa. Tem coeficiente de inteligência que vai de 50 a 250. É o que Deus deu, a genética deu. E cada um aproveita da forma que quiser. Eu vi minha filha fez faculdade de medicina e eu estava terminando 11 anos de construção da minha casa em Petrópolis. 11 anos levei para construir. E o pedreiro, os 2 pedreiros velhinhos, aposentados, que eu pagava para fazer a casa devagarinho, como eu podia, ganhavam mais do que a minha filha, médica recém-formada. E é assim que o mundo e como é que as coisas tocam por aí. Bom, eu fiz as contas, se eu for falar tudo que eu penso, que eu sei, que eu quero fazer, eu vou precisar de uma live de 4.237.000 horas, pelo menos para começar a primeira parte. Mas não vai dar tempo, então vamos batendo bola aqui devagarinho para não cansar vocês. Mas dentro do possível, vamos tentar fazer uma divulgaçãozinha dessas gracinhas que eu digo, para ver se chega, pelo menos alguém se toca e começa a pensar diferente, e faz como assim, um empurra o outro, e vamos tentar melhorar alguma coisa, mesmo que não haja poder político na mão, mesmo que eu não consiga nada, mas pelo menos vamos tentar mentalmente fazer um país melhor, uma vida melhor, uma coisa, e repudiar todos esses canalhas que estão transformando a nossa vida num inferno. Todos, sem exceção, sem paternidade, sem passar a mão pela cabeça. Vamos negar o voto, vamos negar o aplauso, vamos negar o que tem que ser negado para esse tipo de gente. E para encerrar então, bem humoradamente, perguntaram: que roupa é essa que você está usando aí? Que time é esse? Meus amigos, esse time aí é o Olaria. Olaria, eu sou Olaria. É um timão. O Flamengo é maravilhoso demais, mas o Flamengo enche o Maracanã. Eu sou bom de lugar cheio. O Vasco muito mais, Fluminense, timão. Olaria não, quando tem um jogo do Olaria, tranquilo estacionar, tranquilo comer cachorro quente, tranquilo tudo. Então você tem que procurar o que mais... E é um time que eu, desde criança, assisti o jogo. Meu tio era jogador do Olaria. Tem uma história. Um dia eu vou contar para vocês essa história. Desejo a todos um feliz domingo de Páscoa, que aliás eu não entendo bem isso. Não é um país laico? Por que vai ter que ter feriado católico? Por que não tem feriado de Ogum, feriado para Oxóssi, para Xangô, ou para Jesus Cristo? Feriado só para Jesus, dos evangélicos.
ou então para Buda, e até agora perigosamente para o Islã, Maomé, Deus é Deus, Maomé é o seu profeta. Porque somente nós nos atemos a um monte de feriados de santos ou de eventos católicos. País laico teria que ter ou para todo mundo ou para ninguém. Nada contra os católicos, conheço bem a história deles, li a Bíblia várias vezes, mas, como eu disse, é um país complicado. Bom domingo, que Deus os proteja e que corra tudo da melhor maneira possível. Muito obrigado e até sábado que vem. Lá vamos nós outra vez.